slide, então. Tá, pessoal. Aqui, ó, nós temos um gráfico interessante para nós analisarmos, né? Que é um modelo teórico das interrelações do estresse, da atividade física, da enfermidade, sistema imune e a doença. Tá? Olha só, o que esse gráfico ele quer nos dizer? Se eu tenho um exercício que causa um estresse muito grande no meu sistema imune, quer dizer que eu fico mais propenso a ter mais doenças, porque a curva do cansaço físico, né, como eu posso dizer, da, 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 tem uma palavra do balanço negativo da resistência do indivíduo, né, que é pós-esforço. Quando o estresse é muito extenuante, ele deixa o sistema imune mais fragilizado, uma possibilidade de ter adentrar mais doenças, tá? Só que nós temos também a possibilidade de enxergar da seguinte maneira: quando eu tenho um estresse aumentado, entenda que agora estresse nessa situação como algo destinado a problemas emocionais, né? Como ansiedade, depressão, ou até mesmo um dia ruim, né? Eu tive uma maior secreção de hormônios estressantes naquele dia, como cortisol, GH, né? E eu fui fazer uma atividade física que me deixou em uma atividade física extenuante. Isso faz com que o meu sistema imune também fique em baixa, possibilitando uma entrada maior de doenças no meu organismo. Nós não podemos esquecer, galera, que os fatores psicológicos afetam muito o nosso corpo, tá? Deficiências nutricionais ou falta de uma boa alimentação também afeta nosso corpo. E quando eu falo de deficiências nutricionais, a gente não pode pensar em alguém passando fome. A gente tem que lembrar também daquelas dietas malucas que a gente conversa, né, que acabam prejudicando a relação da nossa energia, o consumo energético que nós temos para a realização de uma atividade, seja ela alta intensidade, seja ela de intensidade moderada, acaba prejudicando o nosso organismo e afetando o sistema imune. Como também as alterações no sono, né? A pessoa não dorme direito, ela não dorme no horário propício, acaba fazendo com que ela tenha mais suscetibilidade a problemas com relação à saúde dela, principalmente voltados ao sistema imune. A resposta do sistema imune ao exercício, nós temos agora a curva em J, né? Percebam no gráfico, aqui do lado, né, em posição vertical, nós temos os riscos de IVRS. O que seria IVRS? Seriam infecções vias respiratórias superiores. Então, eu estou falando aí da garganta, eu estou falando aí dos brônquios, eu estou falando aí dos alvéolos pulmonares, estou falando de tudo que está envolvido no processo respiratório. Tá? Então, o risco de vírus ou de infecção das vias respiratórias superiores, percebam como funciona a curva. Ela tem um nível acima da média, média ou abaixo da média, né? Percebam que o indivíduo sedentário está aqui na região mediana da curva. Ou seja, esse indivíduo tem uma capacidade média de adoecer. Mas olha o que acontece com um cara que tem intensidade de treinamento moderada. Percebam que o gráfico quer conversar com vocês com relação ao tipo de treino executado de forma aguda, tá? Não de forma crônica, porque de forma crônica o indivíduo acaba entrando ele entra num nível de força maior que previne ao longo do tempo maiores doenças. Mas se o volume e a intensidade do exercício for muito alta, olha o que acontece com o risco de doenças infecciosas das vias respiratórias superiores. Aumenta muito. Então, o risco é muito maior quando eu não consigo controlar as cargas de volume e intensidade aluno do exercício do meu aluno, e acabo sobrecarregando ele com um exercício físico extremo, né? Por exemplo, você colocar para um sedentário fazer um treino HIIT de 40 minutos,
englobando atividades de sprint, hits longos e hits curtos, sem levar em conta o nível de treinamento dele. Aí você ferrou o cara, você colocou ele aqui, numa chance de desenvolver muito mais doenças. Se vocês fossem personagens que não tivessem esse conhecimento e estivessem fazendo alguma espécie de consultoria online ou atendendo personal na casa do aluno hoje em dia e não tivessem esse conhecimento, vocês provavelmente poderiam estar expondo o aluno de vocês a um risco maior de doenças infecciosas, como também o próprio Covid, né? Salvo engano, alguns profissionais, se não souberem disso, estarão condenando o aluno deles a esse problema com essa doença ou qualquer outra mais. Treinos intensos proporcionam uma janela aberta. Essa janela aberta é justamente nessa região onde mora o perigo, onde ele fica mais suscetível a doenças, e a literatura fala de em média de 3 a 72 horas de janela aberta. Por que 72 horas? Porque se o treino for muito puxado, ele consegue recuperar após esse período. A redução da resistência antiviral e antibacteriana, aumentando o risco de IVRS. Ou seja, nós temos uma redução da carga antivírus, né, antibacteriana, porque todo o organismo entrou numa zona de fadiga muito grande. Para explicar melhor para vocês essa zona de fadiga muito grande, nada melhor do que aquela curva de treinamento que a gente falou que a gente expõe o nosso aluno. Por exemplo, aqui está o nosso indivíduo, nessa região, paradinho. Esse é o nível de condicionamento dele. E nós expomos esse indivíduo a um determinado estímulo real, bem aqui. Quando a gente expõe ele a um estímulo, o que acontece com o condicionamento dele? Ele cai no período de exaustão, ele fica mais cansado, aí ele consegue descansar. Quando ele chega nesse ponto da curva, ele volta ao estado onde ele estava. Mas o treinamento supercompensa. O que é supercompensar? Ele compensa aquele processo e ou seja, aumenta o nível de condicionamento dele, pois o organismo muito inteligente consegue entender que esse indivíduo colocou uma determinada força e ele precisa ter essa nova força por causa do estímulo imposto. Aí o que acontece? Ele fica mais forte e aqui você coloca um segundo estímulo, colocando força. Aí o que acontece com a força dele? Ela vem, pá, cai de novo. A exaustão do treino. Mas percebam que essa exaustão aqui é diferente dessa aqui, tá? A primeira exaustão pós-treino, ela tem uma curva muito mais baixa do que a segunda exaustão pós-treino. Se a prescrição do treinamento do indivíduo permanecer sempre correta, o que vai acontecer com essa exaustão pós-treino do indivíduo? Ela vai se alinhar ao nível de condicionamento que ele tinha no início do treinamento dele, no início do primeiro estímulo. Significa que também o sistema imunológico, a força, a resistência, a capacidade aeróbia, anaeróbia, tudo de melhora do indivíduo com o tempo acaba melhorando e ficando acima do nível que estava antes. Percebam que se esse era o maior ponto da curva dele, quando ele começou a treinar, olha onde está o maior ponto da curva agora dele e compara os dois, né? Tanto aqui quanto aqui. Se você compara os dois, você acaba percebendo que o lado direito, né, ele está mais alto e tende a crescer com a melhora do treinamento. Já o da esquerda era o indivíduo sedentário. Isso vale também para a imunidade da pessoa. Simultaneamente, a atividade física pode modular positiva ou negativamente a resposta ao estresse. Cada fator estresse. Cada fator, seja estresse, enfermidade, atividade física a curto ou longo prazo, exerce um efeito independente sobre a força do estado imune, a função imune e a resistência à doença. O exercício moderado, por exemplo, a atividade física moderada reforça as funções imunes naturais e defesas do hospedeiro por várias horas. Aumento das células assassinas naturais, coloquei assim em português, fica mais
assustador, né? São as natural killers, que é a primeira linha de defesa do organismo, né? Ela rompe ou inativa o vírus, deprimindo a potência das células tumorais. Já o exercício exaustivo, né? São atividades físicas exaustivas prolongadas. Elas deprimem profundamente a primeira linha de defesa do organismo contra a infecção, ou seja, aquela primeira linha de defesa com os natural killers, né? Ela acaba caindo, fica para a segunda. E se a segunda colocada, bem quista, bem posta, ela acaba falhando e adoecendo o indivíduo por alguns dias aí. Ciclos repetidos de atividade extremamente intensa de participação nos esportes elevam ainda mais o risco. Um exemplo disso, o que acontece é que nós temos, por exemplo, atletas, né, e principalmente jogadores de futebol brasileiro, que acabam se expondo a vários jogos, e isso acaba gerando um nível de estresse muito grande para ele. E quando ele está doente, e se o treinador dele for esperto, ele estiver gripando, ele vai poupar aquele jogador. Ou seja, um treinador inteligente que consegue entender esse risco que o atleta dele se expõe, poupa ele até de uma gripe. Pois essa gripe pode fazer com que ele fique de cama por semanas, porque a imunidade dele pode abaixar, porque um atleta fica exposto a horas exaustivas, a treinos prolongados, fazendo com que possa reduzir a imunidade dele. Tá? Evidências indicam que dores de garganta e gripe são mais comuns em atletas envolvidos em treinos intensos. Por exemplo, no futebol, como falamos. Tem várias outras modalidades mais intensas, né? O risco de desenvolvimento de infecções das vias respiratórias superiores é de 2 a 6 vezes maiores em atletas no período subsequente a uma maratona, por exemplo, que é uma atividade de corrida de 42 km e 100 metros, né, quando comparado ao observado na população em geral. Então, nesse gráfico, nós temos aqui a imunoestimulação, né, e a imunossupressão. Aqui nós temos o exercício, o tempo. Aí o que acontece? Ele fez a imunoestimulação, mas percebam na curva de baixo desse gráfico a janela aberta, que durante esse período ele pode sofrer com alguma possível infecção, porque o exercício prolongado expôs ele a uma janela aberta com risco de problemas de doenças de antígenos. E quais seriam as consequências, por exemplo? O que acontece com os anticorpos com relação a isso? Nós temos uma diminuição das células B, células T, as natural killers, que vão trabalhar nessa primeira defesa, diminuição da atividade das células natural killers e células T, fagocitose diminuída, né, realizada pelos neutrófilos na região nasal. O que acontece? A fagocitose é aquela do vídeo que nós vemos agora, aqui, né? Nós temos uma diminuição dela, ou seja, temos menos fagócitos realizando fagocitose, ou seja, aquele vírus acaba entrando no nosso organismo porque ela não consegue digerir ele, não consegue diminuir a pequenos resíduos. Diminuição dos níveis nasais e salivares, aumento das citocinas pró e anti-inflamatórias. Níveis elevados de cortisol podem inibir as citocinas específicas, suprir a função das natural killers e deprimir a produção da função das células T. Então, quando nós temos a ação do cortisol aí, por exemplo, com o estresse e o sono, prejudicando um indivíduo. A longo prazo, né? O que acontece? O treino aeróbico, ele afeta positivamente a função imune natural nos indivíduos jovens e idosos, assim como nas pessoas obesas durante um período de perda de peso, por exemplo. As áreas de melhora incluem a maior capacidade funcional dos mecanismos imunes citotóxicos naturais. Por exemplo, as ações antitumorais da atividade das células natural killers. Nós temos uma menor redução relacionada com a idade nas funções dos linfócitos T e na produção associada de citocinas. Os linfócitos T citotóxicos defendem diretamente contra infecções virais e fúngicas e ajudam a regular outros mecanismos imunes. Então, pessoal, nós temos aqui o que nós temos que falar? Essa questão da utilização de um período de perda de peso, né, para uma melhora do indivíduo com relação ao estado da imunidade dele, é um fator que pode preocupar muito, principalmente para quem está fazendo dieta restringindo calorias ou tirando carboidrato ou proteína do seu organismo.
Essa pessoa ela tem que ter um certo cuidado, porque pode afetar, sim, a imunidade dela lá na frente. Para indivíduos fisicamente ativos com regularidade, mas apenas de níveis moderados, a janela de oportunidade para infecção permanece fechada. Ou seja, essa curva da janela, ela não fica aqui aberta, né? Ele fica sempre, quando a atividade moderada, ela fica bem mais acima, né? Mantendo os benefícios protetores da atividade regular sobre a função imune. O que o treino de resistência, por exemplo, né, pode promover para a melhora do indivíduo? Né? Ele pode promover uma maior ativação dos monócitos, né, e regular mais as células natural killers após a atividade física, em botando um efeito positivo a longo prazo de atividade sobre as células. O que são essas prostaglandinas? Né? Elas são sinais químicos lipídicos que atuam nas células como uma espécie de. Ela lida com lesões, com infecções no organismo, fazendo com que elas possam regular a produção das células para diminuir os processos infecciosos no organismo. Agora falando relacionado à obesidade, né? O que acontece? Indivíduos com doenças inflamatórias crônicas de baixo grau podem ser conhecidos. Os obesos, por exemplo, o que acontece? Pela célula estar cheia de gordura, ele está inflamado o tempo inteiro. Então, o indivíduo obeso ele acaba entrando no grupo de risco do sistema imune, né, com relação à imunidade baixa, porque o tempo todo o corpo está lutando contra os processos inflamatórios que o tecido adiposo, a gordura, está no organismo dele. O que acontece? O acúmulo de gordura no nosso corpo hipertrofia, e no líquido intersticial tem uma enorme quantidade de macrófagos. E ao identificar a célula grande, ela entra na célula e libera citocinas inflamatórias dentro do tecido de gordura. Isso provoca uma inflamação no tecido da gordura, causando uma liberação muito grande de adipocinas no sangue, que podem agir no cérebro, fígado ou músculo. Olha só, o que ele está dizendo? É que esses macrófagos, que são glóbulos brancos, identificam o tecido gorduroso inflamado e acaba fazendo com que entrem esses macrófagos no tecido gorduroso inflamado e nesse processo acaba liberando adipocinas no sangue. Essas adipocinas é como se fossem as próprias citocinas, aquelas que enviam as informações sobre processos inflamatórios, mas elas não são benéficas para o organismo. Por exemplo, é por causa dessas adipocinas no sangue que nós temos uma causa maior de resistência à insulina no nosso músculo, que pode gerar o que, por exemplo? A diabetes, senhoras e senhores. Então, um indivíduo que tem um maior acúmulo de gordura, ele pode estar sofrendo de diabetes justamente por causa disso, porque ele tem mais adipocinas no sangue, as interleucinas L6 e a necrose tumoral alfa, que são tipos de adipocinas, quando liberadas no tecido sanguíneo, acabam criando maior resistência à insulina. Ah, então ele ficou diabético porque comeu muito açúcar. É verdade, o excesso de açúcar no sangue acaba fazendo com que nosso organismo acabe produzindo mais insulina. Mas lembra também que todo o açúcar no sangue, quando não consumido, acaba virando. Pronto, voltamos, senhoras e senhores. Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora, vamos voltar. Então vamos lá. No fígado, né, o que acontece? Deixa eu dividir a tela aqui, não sei se está dividindo a tela. Acho que não. O pessoal tá. Não estou vendo vocês. Deixa eu ver aqui. Tô dividindo. A tela está sendo dividida, pessoal? Não, não tô vendo o senhor, não. Tá.
Agora está dividindo? Sim. Maravilhoso. Vamos lá. Estamos terminando. Então, olha o problema no fígado também. Nós temos um aumento da glicose para o sangue, ou seja, também pode prejudicar o nosso corpo, fazendo com que nós tenhamos problemas como a diabetes. E se nós temos mais adipocinas ligadas ao cérebro, nós temos uma maior dificuldade com relação ao comportamento alimentar. Lembra que é de lá que vem os comandos para os hormônios produzirem os hormônios da saciedade e o hormônio da fome, que acabam sendo prejudicados com relação a essas adipocinas. Então, olha que legal esse gráfico aqui. Olha o que acontece. Essa curva aqui, em branco, é a curva de um treino vigoroso, mas bem nutrido. Ou seja, a pessoa praticou um exercício de intensidade mais intensa, ela teve uma maior quantidade de aumento na produção do sistema imune, né? E acabou que, devido a uma boa nutrição, devido a um bom descanso, devido a fatores psicológicos que alteram o humor dela em estado positivo, se o estresse não for em demasia, né, for um treino vigoroso e não for um treino extremamente intenso, percebam que a curva da imunidade dela permanece aqui, ó. Ela não teve a janela aberta, então ela não caiu. Um treino moderado com nutrição também pode proporcionar a mesma coisa. Pode ser que não haja queda, mas é preciso ter um controle dessas variáveis, né? Por exemplo, os alunos de vocês podem até ter esse problema e vocês não saberem, vocês não quantificarem. Ele não está bem naquele dia e foi treinar com você, você botou força, ele acabou adoecendo no outro dia, porque não se alimentou direito, ou teve uma briga em casa, ou qualquer coisa do tipo. Nesse segundo gráfico aqui, agora percebam que num treino vigoroso com nutrição ou num treino moderado e não houve nutrição, o que acontece com a curva? Nos dois, a curva cai. Porque o treino vigoroso de um indivíduo foi forte, mas ele criou uma janela aberta, que é justamente esse ponto fora da curva, né? Fora da seta. O treino moderado, professor, a gente viu diversas vezes que um treino moderado é bom para a pessoa que não treina, mas se ela não está bem nutrida, ou se ela tem algum fator psicológico que afetou ela pode sim, com treino moderado, também ficar de janela aberta, ou seja, mais suscetível a doenças. Então, entender o treinamento do indivíduo não é simplesmente aprender a prescrever treino para músculo, mas saber de tudo que permeia o indivíduo. Estresse, como foi o dia dele. Percebam que às vezes vocês vão até precisar entender como é que foi o dia do aluno de vocês, se foi estressante ou não, para fazer um treino mais light, né, para poder fazer uma melhor resposta para ele em fatores que não o do músculo, não estéticos, mas para a saúde mental dele. Às vezes aprender a reconhecer quando você não deve prescrever exercício para a pessoa. Olha só, nós temos aqui a imunossegurança e o risco de doenças para os indivíduos. Percebam nas setas. Quando eu tenho o treinamento mais moderado, né, eu tenho um aumento na segurança da imunidade do indivíduo, né, e eu tenho uma queda no risco da doença dele. Quanto mais intenso o treino estiver e quanto mais tempo esse treino durar, eu tenho uma menor segurança da imunidade dele e um maior aumento em riscos de doença. Então, prescrever treinamento para o indivíduo, não sabendo calcular o quanto de tempo ele tem que fazer de estímulo e o quanto de intensidade de estímulo tem que levar, é correr um risco muito grande para um aluno que não pode. Por exemplo, se o aluno tiver doença de lúpus, né, que é uma doença autoimune, que tem uma produção de imunidade pífia, baixa, o que acontece? Se você colocar carga alta nesse indivíduo, ele vai sofrer o tempo todo, doente o tempo todo. Você vai provavelmente perder o aluno, que ele não consegue nem para academia treinar com você. Então é importante entender o nível de condicionamento do indivíduo para prescrever bem. Nessa tabela, por exemplo, olha a análise que ele faz. Ele dá uma visualizada como é que funcionam os leucócitos, linfócitos, células, natural killers, macrófagos, tá? Esses aqui, ó. Mas no início, todos eles são componentes do sistema imunológico, né? Todos aqui listados, tá? E aqui como é que é o comportamento deles em cada realização de exercício e pós-exercício.
Ou seja, como é que se comportam os leucócitos, né? Como é que se comporta o sistema imune de geral quando eu faço um treino moderado a 60% do VO2 máximo, que é um treino moderado? Percebam que ele continua com a imunidade alta e mesmo depois de 5 horas, essa imunidade permanece alta. Entretanto, durante o exercício extenuante, com valores iguais ou acima de 85 do VO2 máximo dele, ou seja, uma atividade bem estressante, bem alta, né? Percebam que não há uma queda no início da atividade, mas percebam que em alguns pontos já cai, em G1A, né? Já dá uma quedinha aqui. Mas olha o que acontece com indivíduos de 3 a 5 horas depois de um exercício bem cansativo. Ele diminui a quantidade de leucócitos dele, diminui a quantidade de linfócitos, diminui a contagem de células, natural killers, macrófago, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8. Então, vai diminuindo a quantidade de cada um desses itens aqui, porque a atividade extenuante, depois de medida, acabou encontrando-se uma quantidade menor de reações do sistema imune após uma atividade de alta intensidade. Então é preciso entender o nível de condicionamento do indivíduo. Então, olha só, para finalizar, nós temos esse texto. A interação do exercício e infecção. Percebam que diversos estudos falam sobre a existência da relação entre o exercício e infecção e apoiam com a convicção anedótica que indivíduos praticantes de atividades físicas baseadas em intensidade moderadas apresentam menor incidência de quadros infecciosos, possivelmente em decorrência de melhora das funções de macrófagos, imunoglobinas, neutrófilos e células NK. No entanto, indivíduos praticantes de atividade física vigorosa demonstram risco elevado de desenvolver processos inflamatórios, principalmente nas vias superiores. Né? O estudo epidemiológico desenvolvido por Matthews, o qual estudou 547 indivíduos adultos, pode ser usado como modelo para tal afirmação. Pesquisa demonstrou ocorrer uma redução de 20% do risco de infecção nas vias aéreas superiores em indivíduos que se exercitaram regularmente numa intensidade moderada em comparação a praticantes de atividades vigorosas, ou seja, mais intensas. As hipóteses postuladas para explicar a maior vulnerabilidade do organismo a infecções após o exercício extenuante se baseiam na teoria da curva em J, aquela curva que vocês tinham visto antes, que é justamente essa aqui. A curva em J é a curva da teoria dita. Além da hipótese da glutamina, que é um aminoácido essencial para células musculares e imunológicas, que, após exercício extremo, passa a ser utilizado em grandes quantidades no processo de reparação do tecido muscular, forçando uma dívida temporária da glutamina que afeta o sistema imune. Então, olha só, nós vimos que grande parte do sistema imune ele é produzido, por exemplo, as citocinas, eles são proteínas produzidas por glicoproteínas. Oi? Tô indo muito rápido, gente? Não, professor. O senhor tá até normal para ser videoaula. Pois beleza. Eu fui um pouco mais rápido só para fazer uma leitura, mas vamos lá. O que ele fala aqui que uma das teorias, uma das hipóteses, né, é que a relação da glutamina, esse aminoácido essencial na célula muscular e imunológica, né, o que acontece? Quando você não tem uma suplementação de glutamina, seu organismo vai acabar usando essa glutamina como um aminoácido para o seu organismo para fazer com que você tenha uma resposta ótima do organismo para a recuperação do organismo, do corpo. Só que se você não tem uma quantidade normal de glutamina, o seu corpo vai pegar essa glutamina para o músculo, vai deixar de servir para a imunidade e vai fazer com que o sistema imune caia. Então, uma das teorias é justamente essa baixa quantidade de glutamina no corpo, fazendo com que você tenha um déficit na quantidade de glóbulos brancos ou sistema imune. Um outro mecanismo colocado com relação a isso é justamente a teoria da janela aberta, né? Que verifica que tem uma imunossupressão, ou seja, quando o exercício extenuante, né? Ele faz com que deixe o organismo mais fraco após um treino bem cansativo. Quem pode dizer isso é quem já treinou um treino bem puxado, foi para casa, estava se sentindo bem morto.
justamente aquele sentimento, né, deixa você mais suscetível a doenças. Outra hipótese também é justamente a relação do modelo neuroendócrino, que provoca uma supressão da resposta imune após exercício extenuante, é justamente uma produção mais elevada durante o treinamento bem cansativo de hormônios do estresse, como, por exemplo, o cortisol. Não é isso? Pessoal, então olha só, eu terminei os slides por aqui. O que nós temos? Nós temos o nosso Google Sala de Aula, vou ser bem rápido quanto a isso. Tá? Tá aqui, ó. Esse é o nosso Google Sala de Aula. Aqui vocês vão ter o conteúdo de vocês, da aula de fisiologia. Tá? Dentro desse conteúdo que vocês vão encontrar 3 artigos. Nós temos o primeiro artigo falando do sistema imune e do exercício. Ele é muito completo, esse artigo, tá? Ele fala dos sistemas de cada dos mais importantes glóbulos de imunidade que nós temos, os leucócitos, as natural killers, ele descreve bem cada uma delas. Nós temos o segundo, né? O exercício pode afetar a função imunológica para aumentar a suscetibilidade à infecção, né? Então, esse segundo aqui, ele está em inglês. Sim, senhoras e senhores, vocês vão ter que usar o Google Tradutor, jogar o conteúdo lá para poder traduzir. E esse terceiro aqui é o de obesidades e adipocinas. Aqui, para que vocês entendam um pouco mais, a relação das adipocinas, né, no processo inflamatório do tecido de um indivíduo. Como é que, por exemplo, fatores como diabetes, fatores como problemas de doença para indivíduos obesos, né, processos inflamatórios de obesos, como é que ele ocorre no indivíduo. Então, eu acho esses três textos muito bons. O que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiramente, utilizar esses 2 textos. O primeiro texto do artigo imune e exercício físico. Vocês vão elencar aqui, ó, o que o texto se propõe. Vocês vão fazer um resumo desse trabalho utilizando o sumário, né? Aí vocês vão vir em resposta imune e exercício, fazer um resumo sobre ele e sobre cada um dos próximos tópicos: leucócitos, linfócitos, neutrófilos, natural killers, macrófagos, citocinas, imunoglobulinas e a interação do exercício e infecção e a conclusão do trabalho. Tá? Vocês vão resumir cada um desses trechos, vocês vão tentar fazer cada um desses trechos um parágrafo só. Tá? Tentar sintetizar, por exemplo, pega esse primeiro, esse segundo e terceiro, tenta juntar ele num parágrafo só, as coisas mais importantes, no máximo 2 parágrafos, tá, gente? De uma forma bem resumida. O que eu quero que vocês entendam? Por exemplo, o que é natural killer? Quero que vocês entendam o que é isso, né? E para que ele serve. O que é um neutrófilo? Vocês vão entender o que ele é e para que ele serve. Em cada um desses textos, vocês vão encontrar essa resposta. Tá? Nesse texto, resposta imune e exercício, vocês vão entender com relação a como funciona a imunidade e o exercício físico. Vocês vão fazer um resumo em um parágrafo do que ele é. Isso inclui também para a interação do exercício e infecção e a conclusão do trabalho. Tá? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Bom, ninguém falou, então nenhuma dúvida. O segundo trabalho, que esse aqui em inglês, né? Can exercise affect immune function to increase susceptibility to infection? Vocês vão precisar entender inglês? Não. Vocês vão precisar somente copiar o abstract e a conclusão do trabalho. Vocês vão precisar do abstract e a conclusão do trabalho. Onde é que está a conclusão do trabalho? É lá embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Conclusion. Aí vocês vão vir na conclusão do trabalho, certo? Que vai vir até aqui antes de acknowledgements,
Tá? Até aqui vai vir a conclusão do trabalho e vão traduzir para mim. Tá? Aí vocês vão pegar os pontos mais importantes Tá ok. dessa tradução, junto com cada tópico desse em português. Ou seja, o que está em português, vocês vão fazer um parágrafo, no máximo 2, sobre o que cada um desses tópicos quer dizer do sistema imune. Desse aqui, vocês vão pegar a conclusão. Eu vou subir aqui de novo. E o abstract, né? Que é como se fosse um resumo. E vão descrever o que cada um deles significa. Qual é a conclusão do trabalho? O abstract, ou seja, o resumo do trabalho. O que consiste esse trabalho? Né? Vocês vão tentar encontrar a resposta, gente. Qual a resposta? Saber se o exercício ele afeta a suscetibilidade a ter mais infecções. Ou seja, se realmente o exercício ele pode afetar o sistema imune, fazendo com que a pessoa fique mais suscetível ou não a doenças. Vocês vão tentar descobrir nesse texto. Ah, professor, mas eu não sei. Você vai vir aqui. Desculpa. Google Tradutor. Você vai escrever aqui, tradutor. Muito fácil. Aí você vai copiar uma parte do texto em inglês e jogar aqui. Do outro lado tem a tradução. Beleza? É muito simples. Você vai precisar ler o texto para encontrar o conexo. Às vezes vai estar um pouco estranho o texto, mas nada demais. Vocês entenderam? Alguma dúvida de como funciona, pessoal? Sim. Sim, professor. Dúvida não. Esse terceiro texto da obesidade, se alguém tiver alguma curiosidade sobre como funciona a questão de processos inflamatórios, né, no nosso organismo com relação a diabetes ou outro tipo de coisa, esse resumo ele é bem legal para vocês. Se quiserem ler depois, é um presente que eu deixo aí. Bom, eu vou mandar para vocês agora aqui no chat, né? Eu acho que eu vou parar. Eu vou botar o tamanho da tela normal aqui e ver se eu acerto com isso. Parar aqui a transmissão. Tá, eu vou jogar aqui para vocês, ó, no chat. Vocês conseguem ter acesso ao chat aí? Estou jogando para vocês aqui no chat o código do Google Sala de Aula para vocês entrarem, tá? Joguei aí. Péfane, a resposta lá dos ossos, eu encontrei que a maior quantidade de medula está nos ossos longos, tá bom? Não em todos, não. A maioria nos ossos longos. Tá bom, ok, professor. Obrigado. Pessoal, alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado? Não. Não, professor. Tranquilo. Não, professor. Show. Bem esclarecido, professor. Beleza, O olha só. senhor explicou, o senhor falou calmo. Tá tranquilo. Tentei ser calmo dessa vez, tentei não atropelar nada nem ninguém.
Bom, pessoal, jogo rápido aqui. Gostaria de saber um feedback de vocês com relação à aula. O que vocês acharam? Beleza, professor, gostei. Bem explicado. A questão dos anticorpos, né? Muito bem elaborado o trabalho do senhor. Tá tudo ok. Mais algum feedback, pessoal, que vocês acham que querem? Porque, assim, é uma experiência. Professor, só uma perguntinha. Tá. Como é que eu faço para acessar o meu chat aqui? Eu vou mandar no grupo lá do WhatsApp também de vocês, tá? O material para que vocês possam trabalhar, beleza? Certo. Vou mandar a senha lá. Mais alguma coisa, Certo. pessoal, com relação ao conteúdo de hoje? Nenhuma dúvida quanto ao que foi exposto? Não. A aula ela ficará gravada. Eu vou passar para vocês o link com a aula. Possivelmente vou botar no YouTube por causa do tamanho do vídeo. No YouTube, tá? Aí eu vou criar um link para que vocês possam rever a aula quando forem preciso. Amanhã, eu conversei com o professor Alisson, eu não tive resposta ainda. Vou até pausar, peraí, estou gravando ainda.